Olá, muito boa noite. Meu meu nome é Patrick, eu sou médico cardiologista. Bem-vindos ao Bate-Papo das 6. Como vocês sabem, toda quarta-feira é o Dia da Medicina. Lembrando que nós estamos transmitindo também simultaneamente pelo YouTube e pela Rádio Sim FM 106.1. E ontem nós comemoramos o Dia Internacional da Asma. Hoje, para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos duas colegas pneumologistas, doutora Kênia Schultz e doutora Tamires Mota Peroba. Muito bem-vinda, doutora Kênia. Muito obrigada, obrigado pelo convite. É sempre bom vir aqui falar sobre os assuntos relacionados à pneumologia e trocar as ideias, orientar as pessoas. Muito obrigada pelo convite. Doutora Tamires Mota, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Muito bem. E o nosso objetivo, inicialmente, é para esclarecer as pessoas sobre essa doença respiratória tão comum que a gente chama de asma. Para começar, eu vou perguntar para a doutora Kênia como que a gente define o que seria asma e quais são os sintomas mais comuns da asma. Bom, a asma é uma doença inflamatória das vias aéreas, né? As vias aéreas a gente pode considerar do nariz até o pulmão, né? Só que a asma, ela ocorre uma inflamação nas vias aéreas inferiores, que são os caninhos ali onde passa o ar no pulmão. Essa inflamação é uma inflamação crônica, não é aguda. Ela surge geralmente com fatores genéticos envolvidos, né? A criança pode nascer com uma predisposição genética a desenvolver essa inflamação das vias aéreas, ou também pode adquirir ao longo do tempo, tem alguns fatores de risco envolvidos. Sendo uma inflamação das vias aéreas, os principais sintomas são tosse, chiado no peito, falta de ar. Às vezes pode vir acompanhado de uma secreção clara, uma secreção da própria inflamação. Lembrando que não é infecção, é uma inflamação e a principal característica dessa inflamação é ser uma inflamação crônica. Muito bem, muito importante isso. E fazer uma pergunta para a doutora Tamires, que sempre existe, imagino eu, que nos consultórios vocês devem sempre ouvir essa dúvida. Doutora Tamires, existe diferença entre asma e bronquite? Então, a bronquite, como a doutora Kênia falou, é a inflamação das vias aéreas inferiores, dos brônquios, né? E ela pode ser causada por vários fatores, inclusive a asma. Então, a asma, ela causa uma bronquite, né? Uma inflamação. Então, quem tem asma tem bronquite, né? E não necessariamente a bronquite só pela asma, pode ser por infecções, né? Outros fatores envolvidos. Entendi. Muito bem. E como que a gente diagnostica, doutora Kênia? Como que a gente faz a partir do momento que a gente tem uma suspeita? Como que a gente chega no diagnóstico de asma? A asma, o principal diagnóstico é o diagnóstico clínico. Então, essas manifestações clínicas, quando o paciente chega num pronto-socorro com uma história, mesmo que aguda, de uma tosse, de um chiado, deve haver uma investigação da história para checar se essa história já não é um pouco mais crônica do que naquele momento, por exemplo, no atendimento no pronto-socorro. Isso é muito comum acontecer, porque o paciente chega, às vezes, ao pronto-socorro com uma crise de asma, sem nunca saber que teve asma. Então, é o médico que tem que ter essa visão de investigar e checar se tem uma história atrás disso um pouco mais crônica. Então, é essa história clínica de tosse crônica, chiado crônico, falta de ar, lembrando que essa cronicidade, ela não é contínua. Ela é uma cronicidade em crises. Então, significa o quê? Um paciente que tem uma crise hoje, pode ter tido uma crise forte, a chegar no pronto-socorro, ser atendido no pronto-socorro, mas se você questioná-lo, ele vai contar que talvez nos invernos ele sempre tem uma tosse, no inverno ele costuma ter um chiado, que nunca precisou ir ao pronto-socorro. Mas nessa história clínica, a gente já pode fechar o diagnóstico, né? E até começar um tratamento. Só que o diagnóstico mesmo definitivo depende de espirometria. É um exame de função pulmonar, em que a gente avalia a passagem de ar por essas vias aéreas. Só que isso deve sempre ser avaliado com o médico, porque podem haver pacientes asmáticos com espirometria normal. Como a doença ela é uma inflamação das vias aéreas, que a gente não consegue medir essa inflamação, porque isso é uma coisa
já às vezes desde a infância, e pode ter até manifestações leves da doença. Se você faz uma espirometria, que é o quê? A espirometria não é para ver a inflamação, é para observar a obstrução. Por conta da inflamação, ocorre um fechamento das vias aéreas, por isso que passa o ar ali com dificuldade. Esse é o motivo de ter o chiado e a falta de ar. Então, é isso que a gente avalia na espirometria. Como é uma doença em crises, às vezes a gente não pega isso na espirometria. Aí você faz espirometria mais vezes, tem outras provas de função pulmonar também que ajudam nesse diagnóstico. Mas lembrando que o principal diagnóstico é clínico e o acompanhamento dessa doença é fundamental a espirometria. Puxando esse gancho aí, só para explicar para o pessoal como que funciona a espirometria, aquele famoso exame de soprar, né? Fala um pouquinho mais como é que é esse exame, só para a gente Esse mostrar. exame tem um aparelho que faz vários sopros, Sim. e ele avalia a capacidade, o volume, né, total do pulmão ali, e a passagem do ar pelos pulmões através de uma medida de fluxo. Então, é a mesma coisa que um fluxo de água num caninho. É assim que a gente considera mesmo. Então, esses valores é um resultado em até porcentagem que a gente tenta explicar isso aos pacientes para eles entenderem. Sim. Por quê? Significa que se o ar estiver passando por um cano aberto, 100% aberto, aquela função pulmonar está 100% dentro do previsto, para a idade, para o peso, para a altura daquele paciente. Já se ele tiver uma obstrução, ou seja, os caninhos estiverem mais fechados, essa obstrução vai ser 60%, 80%, 50%. E isso é que gradua a doença. Essa graduação também é clínica, claro, mas também usa-se esses valores de função pulmonar para avaliar a gravidade. Então, e na crise também, né? Quanto mais obstruído, mais grave o paciente é. Então, é uma avaliação que existem provas de função pulmonar que dá para fazer até no pronto-socorro, né? Ou a gente acaba usando muito mais as manifestações clínicas no pronto-socorro por ser mais fácil acesso. Muito bem. Doutora Tamires, existe algum fator de risco, alguma causa bem determinada para asma? Então, o paciente asmático, ele tem uma predisposição, geralmente uma predisposição genética, muitas vezes tem uma história familiar, né? E ele está sempre exposto ao ambiente, a fatores que podem desencadear os sintomas, né? Podem piorar a inflamação brônquica e ele pode estar tendo as crises, né? As exacerbações. Então, por exemplo, um cheiro forte, né? A mudança do tempo, um tempo mais frio, a fumaça, né? Principalmente fumaça de cigarro, os pacientes asmáticos, eles se queixam muito, né? E isso são fatores de risco para desencadeamento dos sintomas, né? Para exacerbação. E para asma propriamente dita, principalmente o fator genético. Né? Para completar essa história do tabagismo, né, Tamires, a gente tem uma incidência um pouco maior, assim, mães, né, pais que fumam, uma gestante que persiste fumando, né, a criança também pode nascer já com problemas respiratórios, dentre eles a asma, né? E crianças prematuras, né? Crianças que desenvolvem alguma infecção muito na vida infantil, lá logo que nasce, né? Essas crianças que desenvolvem o que a gente chama de bronquiolite infecciosa na infância, elas também têm maior chance de desenvolver asma depois. Lembrando que a definição de asma é mais após os 4 anos de idade, né? Até os 4 anos, aquela criança com pulmão imaturo, isso é importante também as pessoas saberem, porque uma criança que até os 2, 4 anos de idade ainda tem esse pulmão com uma predisposição muito maior de, ao pegar uma infecção respiratória, desenvolver também tosse, chiado, e isso ser até crônico, né? Assim, ser mais frequente do que numa criança que não pega tanto essas infecções. Então, isso daí também é um fator de risco para depois, na vida adulta, ela poder desenvolver, aí manter essa inflamação crônica e ser uma asmática. E dentro dos fatores ambientais, sempre lembrar do cigarro, né? O cigarro, ele não é outra doença inflamatória dos pulmões, que é o DPOC, que a gente já até conversou aqui na TV5 sobre o tabagismo. Mas como junto o fator genético, né? Junto com todos esses fatores ambientais que a Tamires citou, mais ainda o tabagismo, acaba que também tem um envolvimento alérgico muito grande, né? E aí isso influencia muito no desenvolvimento dessas doenças. Tá ótimo, muito bom. Doutora Kênia,
A gente sempre tem aquela relação que está chegando agora o outono, as temperaturas começam a ficar um pouquinho mais amenas, daqui a pouco a gente sabe que vem o inverno, e a gente sabe que, em geral, as doenças respiratórias tendem a ser mais comuns nessa fase do ano, nas temperaturas mais frias. E da mesma forma acontece com a asma. A gente sabe que o frio tende a precipitar ou piorar as crises. As crises mais graves tendem a ser no frio. Existe uma explicação para isso? Existe, Patrick. Assim, eu gosto de explicar isso até no consultório para os Sim. meus pacientes. A via aérea, ela está o tempo todo em contato com o ambiente. É igual nossa pele, só que é a mucosa que a gente chama, né? Que é o que reverte dentro, desde a via aérea superior, nasal, via aérea superior, até vias aéreas inferiores. Então, se você está num ambiente frio e seco, porque geralmente no inverno, além de ser frio, é mais seco, as defesas dessas vias aéreas diminuem. Porque, naturalmente, nós temos que nos defender de todos esses fatores ambientais que a Tamires citou. Então, naturalmente, nossas vias aéreas têm como se defender disso, de fatores infecciosos, de fatores ambientais. E quando esse fator ambiental não ajuda, que é o clima frio e seco, atrapalha, já começa por aí. Já começa por aí a atrapalhar. Fora isso, a gente tem nesse inverno, nos invernos, maior conglomerado de pessoas, as pessoas ficam em lugares mais fechados. Então, se você está no ônibus, as janelas estão todas fechadas, então as pessoas estão mais juntas. E aí, com isso, as infecções de via aérea respiratória, de via aérea, circulam pelo ambiente. Então, você acaba tendo maior risco de pegar as infecções. Se você pega uma infecção de via aérea da época do inverno, você também tem maiores crises, tem maior chance de ter piora dessa doença e as crises, como a Tamires citou. Então, os maiores fatores para as crises são inverno, infecções respiratórias, que são mais comuns no inverno, fatores alérgenos. Então, aquela pessoa também que nesse período aí do inverno, numa casa muito fechada, onde não circula bem o ar, tapete em casa, cortina, todo acúmulo de mofo, de ácaro, tudo isso atrapalha. Períodos de isolamento social, hoje em agora dia. complicou tudo, né? Exato. Com o isolamento que está todo mundo dentro de casa aí, a chance de desenvolver crises de bronquite, de asma, né, são maiores. Muito bom. Doutora Tamires, vamos falar um pouquinho agora de tratamento. Só lembrando que a asma é uma doença, como vocês bem falaram, não tem cura. A asma a gente consegue tratar e consegue controlar. Como que deve ser feito o tratamento e o controle da asma, Tamires? Então, por não ter cura, a gente tem que manter esse paciente o mais controlado possível, sem sintomas, né? É basicamente isso. E para isso a gente dispõe de medidas comportamentais e tratamento medicamentoso, né? Então, de comportamentais, o que a gente orienta para as pessoas que têm asma? É geralmente não se expor ao que dá o sintoma, ao que desencadeia a crise. Então, tudo que a gente falou, né? Evitar a exposição ao frio, evitar a exposição a alérgenos, fumaça, né? Prevenir, né, da contaminação, né, de infecções, principalmente viral nessa época do ano, né? E o tratamento medicamentoso, a gente consegue com medicações, basicamente medicações inalatórias, que é a base do tratamento para asma, né? As famosas bombinhas, né, que a gente chama, que a gente sempre indica para o paciente. Existem vários tipos de bombinhas, né, cada paciente vai se adaptar a uma, existem doses diferentes para cada paciente, é um tratamento personalizado. Mas lembrando que é importante que o paciente tem que tratar, ele tem que ter uma boa adesão, né, ao tratamento para manter o controle dos sintomas. Tratamento contínuo, né? Ele pode manter o controle a longo prazo,
Nesse período, ele pode ter algumas crises, nada impede, né, do paciente, mesmo usando as bombinhas continuamente, fazendo o tratamento certinho, ele pode ter uma crise, uma exacerbação, né? E aí a gente trata pontualmente essas crises, né? Às vezes o paciente até procura o pronto-socorro, né, para fazer o uso da nebulização ou das outras bombinhas broncodilatadoras para melhor controle. Mas quanto maior é a adesão do paciente ao tratamento, menor vai ser o risco dele ter essas crises de asma, essas exacerbações. Eu acho que o mais importante também da gente falar são os mitos, né, das bombinhas. Os mitos que existem, né, de que a bombinha faz mal para o coração, a bombinha... as pessoas veem a bombinha como uma medicação. Como a Tamires mesmo explicou, são várias medicações diferentes, que até a gente, para tentar explicar os pacientes, a gente usa o termo bombinha. Uhum. A bombinha vem do termo inalatório, aspirar uma medicação. Ao invés de tomar um comprimido, você vai estar aspirando. E cada medicação dessa tem uma formulação diferente, personalizada para cada paciente. E o que existe de mito sobre acelerar o coração, que a base desse tratamento, como a Tamires disse, inalatório, a gente tem o tratamento contínuo com corticoide inalatório, que é o que desinflama as vias aéreas, então é o que basicamente vai ficar como tratamento crônico. Isso depende da classificação, nem todos vão precisar, mas a maioria, né, com as novas diretrizes hoje, cada vez mais, mesmo os pacientes leves, manter uma dose baixa de corticoide inalatório, para que esse paciente fique compensado dessa inflamação. Já que a inflamação é crônica, então a gente deveria manter corticoide inalatório crônico para que não entre nas crises, como a doutora Tamires explicou, né? Porque se a gente já, com alguns momentos, não consegue prevenir os contatos com a medicação, e a gente tendo um contato com alérgeno, talvez não tenha crise. Então, dentro dessas medicações inalatórias, ainda tem os broncodilatadores, que são os que abrem a via aérea. Dentre esses é que tem as medicações que realmente fazem acelerar o coração, fazem uma taquicardia inicial ou não, isso depende de cada paciente, mas nada que cause risco, é um efeito esperado até da medicação, porque a medicação, para ela agir nas vias aéreas abrindo, elas agem em outros receptores, inclusive do coração, que o Patrick pode até completar isso daí, assim como algumas medicações cardíacas também são causadoras de crise de asma, né, Patrick? Exatamente. Alguns medicamentos da classe dos beta-bloqueadores os não seletivos, podem gerar crise de asma, por isso que nesses pacientes a gente sempre se preocupa em usar alguns medicamentos específicos, ou algumas classes mais seletivas para exatamente evitar essas crises. E é muito frequente os pacientes terem doença pulmonar e terem doenças cardíacas. Exatamente. Então é muito importante as pessoas serem orientadas pelos especialistas de que não é porque você tem asma e porque você tem um problema cardíaco, mesmo que seja uma arritmia, que você não pode usar uma medicação inalatória. Não é bem assim, né? Exato. A gente consegue usar uma medicação, selecionar uma medicação para aquele paciente, fazendo exatamente isso daí que você explicou, né, Patrick? Então, esses mitos são muito perigosos, a população acaba ou usando errado, ou deixando de usar uma medicação que um médico prescreveu por conta desses mitos que aparecem aí sobre até uso errado de medicação, né? Antigamente não tinha realmente todas as opções de medicamento que a gente tem hoje. A gente tem hoje um número enorme que a gente pode selecionar o paciente para cada medicação. Talvez no passado, 30 anos atrás, essas medicações inalatórias, elas eram mais à custa de beta-2 de curta duração, então tinha que ser usado mais vezes ao dia, o paciente já estava muito descompensado, então já apresentava muita crise e acabava que isso se confundia com o efeito colateral. Não era bem efeito colateral, era uma asma mal controlada, né? Então, pegando esse gancho, é muito frequente a gente ver pacientes que têm problemas de asma ou outros problemas pulmonares que têm indicação de usar beta-bloqueadores por problemas cardíacos. E muitas vezes eles não usam, porque a gente às vezes pergunta, mas você nunca usou? Não, doutor, lá atrás, 20 anos atrás eu tentei usar, tive crise, tive falta de ar, tive chiado no peito e depois nunca mais eu usei porque eu não posso. Só que a gente sabe que hoje em dia a tecnologia, existem medicamentos muito seletivos que a gente consegue conciliar os medicamentos de asma, de DPLC e os medicamentos para o coração. Então é muito importante
andar juntos, porque, como você falou, é muito frequente pacientes com problemas pulmonares e problemas cardíacos. Só pegando esse gancho, Tamires, além do uso regular dos remédios, o que a gente... Vocês até já falaram um pouco disso. Quais são as medidas que a gente fala não farmacológicas, as medidas comportamentais, o que a gente tem que fazer para prevenir as crises? Então, eu sempre oriento o paciente, não se expor ao que mais te dá, né, sintomas. Cada paciente tem uma particularidade. Então, né, se é o cheiro forte, por favor, não use um perfume com cheiro forte, escolha adequadamente o produto de limpeza que você vai usar na sua casa, que você vai usar para lavar sua roupa. Não se exponha a fumaça. Se tem alguém em casa que fuma, por favor, não se exponha à fumaça do cigarro. Mantenha sempre tapetes limpos, cortinas bem limpas, né? Um ambiente muito bem higienizado para evitar os sintomas. Muito bem. Chegamos ao final do primeiro bloco. Vamos para o intervalo. Até daqui a pouco. Olá, voltamos para o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Hoje nós estamos falando sobre asma e estou aqui com duas colegas pneumologistas, doutora Kênia Schultz e doutora Tamires Mota Peroba. Continuando o nosso papo do bloco anterior, doutora Tamires, a gente estava conversando aqui no intervalo e a gente sabe que um dos tratamentos da asma, além dos broncodilatadores, como vocês bem estavam falando aqui, são os corticoides por via inalatória. E algumas pessoas, a gente sabe que sempre tem medo dos corticoides, porque tem aquela questão, corticoide te faz ganhar peso, te faz ficar um pouco, o termo que eles usam, inchada. E queria que você esclarecesse isso um pouquinho para nós, porque isso, como a gente falou, é um pouco mito, né? Exatamente. Isso é muito comum no consultório. Os pacientes, às vezes a gente fala, né, no corticoide inalatório como tratamento de base, fala, nossa, doutora, mas eu não vou engordar, não tem nenhum perigo. E aí a gente sempre explica, o corticoide inalatório, ele tem absorção, né, inalatória, claro, a pessoa vai inalar o corticoide e ele vai depositar a maior parte, né, no sistema respiratório, nas vias respiratórias, chegar até as vias respiratórias inferiores, né? E ele tem alguma absorção sistêmica? Tem, mas é muito pouco, é muito baixo. Então, os riscos de complicações sistêmicas são muito pequenos, né? A gente sempre orienta quanto aos efeitos colaterais tópicos, né? Mais externos. Então, a gente sempre orienta, você vai usar o corticoide inalatório? Tem que fazer a higienização da boca. Eu sempre falo, faz um bochecho, faz um gargarejo e cospe, né? Para estar limpando essa região, para evitar, por exemplo, a candidíase, né? Oral, candidíase faríngea. Mas eu sempre deixo os pacientes mais tranquilos, né? A absorção sistêmica do corticoide inalatório é baixa. Então, as complicações, elas são muito pequenas ou quase raras de acontecer. E eu acho que dentro desse mesmo gancho dos corticoides, a gente tem outro problema, que são os pacientes que já, às vezes, por longo tempo, usam corticoides orais. Sim. De que forma usa-se, né? Como eu estava falando no bloco anterior, realmente no passado, não tão longe, né? Um passado aí de uns 30 anos atrás, as medicações não tinham essa modernidade que tem hoje. Então, realmente, os pacientes necessitavam de medicação, quando usavam medicações de crise, que é broncodilatadores, abrem as vias aéreas. Então, a crise é o fechamento das vias aéreas. Se você usar um broncodilatador, vai aliviar naquele momento. Se usava muito esses medicamentos, né, que são o salbutamol spray, que é o fenoterol na nebulização, o famoso Berotec da nebulização, né? Então, essas medicações que se usava muito e não tinha o que a gente chama de medicação de controle, que a doutora Tamires explicou, que são as medicações que você usa todo dia para aí sim evitar as crises. No passado, se você só tinha esses beta-2, né, esses broncodilatadores de curta duração, que agem naquele momento da crise,
com 15 minutos age, com 2 horas perde o efeito. Então, daqui 2 horas, eles tinham que usar de novo. E já se usava o corticoide oral, que é uma medicação que desinflama as vias aéreas. Então, os pacientes, eles têm um conforto na crise do uso do corticoide oral também, tá? Então, na hora que toma um comprimido de corticoide, o paciente chegava a ficar aí uma semana, 15 dias, né? Assim, quando usava alguns dias dessa medicação, melhorava as crises, não precisava mais tanto do salbutamol spray, do fenoterol. Então, o paciente achava que tinha que ficar usando aquele corticoide, aquele comprimidinho branquinho. Ah, doutora, vem no consultório e diz, doutora, eu só melhoro quando eu tomo esse comprimido. Então, esses pacientes que chegam até a gente sem o tratamento adequado, que estão usando essa medicação nas crises, e com isso as crises vão ficando mais frequentes. Então, ele vai começando a usar aquele medicamento com muito mais frequência. Se antes ele usava um comprimido de corticoide a cada mês, a cada ano, ele começa a usar a cada semana. E aí chega pra gente já aquele paciente aí sim, cheio de efeitos colaterais. Essa medicação, sim, usada de forma errada, contínua, sem orientação médica, porque claro que tem medicações que deve ser usada essa medicação também de uso contínuo, mas na asma, o uso do corticoide oral, que aí sim tem todos esses efeitos colaterais que a doutora Tamires relatou, essa medicação é em último caso oral. A gente vai usar uma medicação inalatória, como a doutora Tamires explicou, que é uma microdose. Então, é 1 grama dividido por 1.000. Quando você inala, mesmo que tenha absorção sistêmica, que vá para o corpo através das vias sanguíneas, né, do sangue, é muito pouco. Diferente do que você toma em miligramas ali, 20 miligramas, 30 miligramas, 40 miligramas, que você toma pela boca, tem que absorver pelo estômago até chegar na via aérea, quer dizer, já faz todos aqueles efeitos colaterais no corpo, aí sim, incha, ganha peso, reduz a imunidade, que isso sim, o ganhar peso tem a ver com inchaço. Não é ganhar peso de gordura, né, doutora? Uhum. É ganhar peso de inchaço. E talvez o pior efeito colateral é a redução da imunidade. Então, isso a gente tem que chamar muito a atenção, porque é uma medicação de fácil acesso e que realmente é usado nas crises, melhora as crises, e o paciente erroneamente fica usando sem acompanhamento médico. Então, essa é a maior preocupação. Nós, quando estamos acompanhando pacientes no ambulatório com asma, a gente vai aumentar a dose de medicação inalatória até o máximo para esse paciente melhorar. E ele vai melhorar, assim. Raramente a gente precisa de manter oral, né, doutora? E ainda tem outras medicações que a gente pode estar associando ao corticoide inalatório para tentar evitar ao máximo ainda o uso do corticoide oral. Isso aí. A doutora Tamires lembrou muito bem, assim, porque essas bombinhas, a base do tratamento é inalatória. Se você vê na televisão alguma coisa, nessa época agora que a gente vai falar muito de asma, até no inverno, entrando o inverno, existem, como a doutora Tamires relatou, outras medicações, até endovenosas, com outras ações, né, de controle de doença. Todas essas outras medicações, elas vêm associadas à medicação inalatória. Nunca é assim, eu vou parar então com a minha bombinha e vou usar esse remédio na veia que a doutora Kênia prescreveu para mim uma vez por mês. Não é assim. Hoje tem os imunobiológicos, que são medicações de alto custo, até medicações específicas. Não são todos os pacientes que têm indicação. E para serem indicados, esses pacientes têm que estar em dose máxima de tratamento inalatório. Essa dose máxima, a gente fala que o tratamento é uma escada, né, Tamires? É uma escada. O paciente chega, eu classifico ele numa forma moderada. Eu inicio uma medicação dupla com corticoide inalatório e broncodilatador. Ele não melhorou, eu vou aumentando a dose do corticoide inalatório. Então, eu vou subindo a escada. Ele melhorou, eu mantenho ali um tempo mínimo aí de 3 a 6 meses. Está compensado, não teve mais crise, a espirometria está mantendo bem, eu posso até reduzir a dose. A dose do medicamento inalatório que o pneumologista vai manter tem que ser baseado no acompanhamento clínico e na espirometria. Porque muitas vezes também o paciente chega para a gente tão descompensado que na hora que você começa um tratamento, ele melhora mesmo muito rápido, mas a função pulmonar não melhora rápido.
esse tempo de tratamento é contínuo mesmo, é crônico mesmo, então não é uma semana de corticoide inalatório, não é um mês, é um paciente que vai ter que acompanhar, pelo menos no primeiro ano, de 3 em 3 meses, depois talvez de 6 em 6 em consultas, com espirometria. Existe também alguns outros parâmetros de acompanhamento, até alguns exames laboratoriais, mas o mais importante é o acompanhamento clínico e funcional. Muito bom. E só, eu acho importante lembrar, pegar um gancho que você falou agora há pouco, corticoide via oral, é a famosa prednisona, é o que mais é utilizado. E a gente vê, realmente, como você bem falou, muitas pessoas usando prednisona cronicamente. E isso pode trazer muitos malefícios, muitos efeitos colaterais. A gente vê muitas vezes não só prednisona sozinha, a gente vê algumas fórmulas, as famosas fórmulas manipuladas, que tem corticoide no meio, e que num curto prazo, no primeiro momento, são bem benéficas para alguns problemas de saúde, incluindo asma, como alguns outros problemas. Mas a gente sabe que no longo prazo, são raríssimos os casos que precisam tomar corticoide por via oral por um longo período. Então é muito importante o que vocês falaram, de ter muito cuidado com isso. Muito bem. Passando por um próximo tema, um outro ponto que a gente estava discutindo aqui, a gente sabe que os pacientes com asma, existem 3 pontos que acho que é importante a gente diferenciar, Tamires. Primeiro, a asma propriamente dita. Segundo, pacientes que têm muita alergia. E outros que têm meramente uma rinite alérgica. Qual que seria a diferença desses 3 pontos? Então, a asma, como a gente falou, é uma doença inflamatória das vias inferiores e que, na maioria das vezes, pode ser por uma alergia, uma atopia, pode ser a causa, né? A rinite alérgica é a inflamação, né, do nariz, né, da mucosa nasal, e também tem como principal causa a alergia, né, tanto que todo mundo fala, tô com alergia, né, nariz coçando. E rinite e asma, muito, muito comum eles estarem associadas, né? Muito comum o paciente vem muito sintomático da asma, quando você vai ver, a rinite também tá junto, tá associada, né? Mas são coisas totalmente diferentes, elas têm tratamentos direcionados, tratamento para asma é um, tratamento para rinite é outra, né? Geralmente, né, tem o corticoide, é a base, né, do tratamento para as duas, né? E a alergia, não é que a pessoa tem asma que ela tem alergia. A alergia pode dar vários outros sintomas que não seja, né? Desencadear os sintomas da asma, rinite, problemas cutâneos. Então, é ficar atento a isso. Rinite é uma coisa, asma é outra. Cada uma tem, né, o seu tratamento específico, mas podem ter a alergia como base, como desencadeadora de sintomas. Dentro desse tratamento que eu estava falando agorinha, das medicações de opção e direcionar o paciente, a gente classifica ele até em relação a essa coisa da alergia. A gente chama isso de fenótipo, né? Uhum. Tem o fenótipo do asmático alérgico e tem o fenótipo do asmático mais inflamado. O fenótipo alérgico, ele tem que ser tratado muito mais, assim, conjunto, ele geralmente vai ter rinite junto, pode ter atopia de pele junto. E o tratamento, ele até é um pouco diferente do que aquele fenótipo mais inflamado. O fenótipo mais inflamado, que não tem muita relação com a alergia, o paciente pode não ter rinite, pode não espirrar e ter só crises de asma e crises de asma graves. Porque o processo inflamatório está mais importante do que o processo alérgico. É um pouco difícil de entender essas diferenças mesmo, porque as duas coisas estão juntas, a inflamação e a alergia. Elas vêm juntas, da via aérea superior até inferior, como a doutora Tamires explicou. Mas existe forma de nós médicos diferenciarmos isso e aí sim individualizarmos o tratamento para cada lado. Nós estamos falando do corticoide, que tem uma ação muito mais na inflamação. Quando a gente vê crises de alergia, até de atopia de pele ou rinite, também tem indicação em alguns casos usar corticoide. Então, esses caminhos de resposta inflamatória com o gatilho da alergia
é o que chama atenção na asma. E é muito importante lembrar da inflamação, não é simplesmente uma alergia. É uma alergia também, né, Tamires? Não só alergia. Exatamente, é o que você bem falou, esses gatilhos que muitas vezes desencadeiam uma alergia, mas não só uma alergia, como uma crise de asma também, né? E falando nesses gatilhos, nessas crises, Kênia, o que você tem para falar para nós sobre quais essas possíveis complicações da asma? O que pode acontecer de mais grave nesses pacientes que a gente precisa ficar atento? Independente da classificação inicial do paciente. Se ele vai a um pneumologista, se eu estou atendendo um paciente hoje, e eu classifiquei ele como um asmático leve. Por que ele é leve? Porque ele falou para mim que ele teve uma crise muito leve, nunca foi atendido ao pronto-socorro, nunca precisou ser internado, tem poucas crises ao longo do ano, crises que não atrapalham a vida do paciente, não atrapalham seu trabalho, não atrapalham sua atividade física. A gente classifica esse paciente clinicamente como paciente leve. Primeira coisa, mesmo esses pacientes leves, eles podem ter crises graves a qualquer momento. Então, quando eu falo de crise de asma, é muito importante as pessoas entenderem que crise de asma pode evoluir com uma insuficiência respiratória aguda. Essa insuficiência respiratória aguda, ela vai ser por obstrução, por fechamento das vias aéreas. E se eu fecho as vias aéreas e não consigo respirar, o que vai acontecer? Eu vou ter que ser atendido no pronto-socorro imediatamente. Imediatamente mesmo. O ideal é você ter um broncodilatador em casa para usar, mesmo antes de ir ao pronto-socorro, ou no caminho do pronto-socorro você usar um broncodilatador, até chegar ao pronto-socorro e ser medicado adequadamente. Estou falando de pacientes que não estão acompanhando, né? Pacientes que não têm um acompanhamento crônico, porque aqueles que têm acompanhamento crônico, nós deixamos eles com medicação de resgate na crise. Porque as crises com insuficiência respiratória aguda pode não dar tempo de chegar ao pronto-socorro e chegar com uma parada respiratória e uma parada cardíaca no pronto-socorro. E aí serem entubados, levados para UTI. Isso tudo, talvez numa primeira crise. O paciente, ele não valoriza a gravidade dessa doença, chamada asma. A asma, ela não é simplesmente uma alergia do nariz que escorre o nariz. Não é. É uma alergia, sim, como fator de gatilho, de crise, mas é uma inflamação das vias aéreas com obstrução, que pode ser obstrução completa. O paciente pode entrar em falência respiratória de fase aguda. Isso é a maior complicação quando a gente fala nas crises. Agora, não vamos falar nas crises, vamos falar nessa doença crônica. Como que ela evolui, então, Patrick? Ao longo da vida. Ah, mas eu tenho uma doença muito leve, eu uso ali um salbutamol de vez em quando e vou levando minha vida. Primeiro que a doença é evolutiva progressiva, com piora progressiva. Às vezes o paciente nunca teve uma crise grave, não percebe essa evolução. Em algum momento da vida ele começa a perceber. Como que ele começa a perceber? Começa a ter falta de ar aos mínimos esforços. Aquelas coisas que ele fazia, agora ele já não consegue fazer mais. Comum ele procurar primeiro o ortopedista, o cardiologista. Sim. É até comum isso pela dispneia. E aí ele chega a procurar um pneumologista quando está com uma insuficiência respiratória crônica tão importante que ele já não consegue fazer nada, né, de vida diária. E as medicações podem não reverter mais completamente essa inflamação e essa obstrução das vias aéreas. Tem pacientes que chegam a evoluir com dependência de oxigênio a longo prazo. Então, nem todos os pacientes vão evoluir assim, porque depende do perfil. Mas a longo prazo podem sim evoluir com uma insuficiência respiratória crônica, a dependência até de oxigênio, de impacto muito grande na qualidade de vida, né? Isso que é o mais importante. Exatamente, muito bom. E muito bem. Doutora Tamires, passando agora para um outro cuidado que a gente tem que ter com os pacientes asmáticos. Existe algum cuidado especial quanto à vacinação? A gente teve recentemente a campanha para vacinação para influenza. Esses pacientes têm indicação de tomar vacina para gripe independente da idade? Tem algum outro cuidado de vacina que a gente tem que ter nesses pacientes? Sim, a campanha está acontecendo, né? Ainda é importante todo mundo que está nos grupos procurarem vacinação, inclusive os pacientes com asma, né? Esses pacientes, eles têm um risco maior para complicação quando eles têm uma infecção respiratória.
Então, se eles se vacinam, né, eles estão se protegendo de uma complicação mais grave se virem a pegar o vírus da gripe. Então, todos, inclusive a classe pediátrica, né, crianças asmáticas também, elas devem se vacinar, adultos, idosos, né? Infelizmente, no SUS, né, não está aberto para todo mundo, né, as vacinas, mas quem puder se vacinar, procurar, e os pacientes asmáticos, eles costumam procurar, né, os especialistas, pneumologistas, buscando um laudo, né, pedindo para obter a vacina, porque eles têm direito, né, eles estão classificados como doença pulmonar crônica, então eles têm esse direito à vacinação, eles devem se vacinar. Isso é muito importante. Não só da gripe, mas da pneumonia também, né? Sim, vacina pneumocócica, isso mesmo. Eles têm indicação também, né? Tem o esquema vacinal, tem 2 tipos de vacina antipneumocócica. A vacina, só um tipo está disponível pelo SUS, mas no particular tem as 2, mas tem indicação sim pelos esquemas, né, da Sociedade Brasileira de Imunização, está indicado. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco, daqui a pouco a gente volta. Olá, chegamos ao nosso terceiro bloco do Bate-Papo das 6. Hoje o tema é asma. E dentro do tema asma, que como a gente sabe é uma doença respiratória, a gente não tem como fugir do atual momento que a gente está vivendo, da pandemia de coronavírus. E eu começo perguntando para a doutora Tamires, pacientes asmáticos estão na população de risco para a Covid-19? Então, é importante esclarecer que os pacientes asmáticos, eles estão na população para maiores complicações com relação à Covid-19. Não é que eles têm mais risco de contrair o coronavírus, né? Mas uma vez que eles se contaminam com esse vírus e venham a desenvolver a doença, eles podem ter uma doença mais grave, sim, por ter um sistema respiratório, né, um pouco mais frágil. Então, eles sim estão na população de risco e devem se prevenir, né, bastante. Lembrando que na população de risco estão principalmente os asmáticos não controlados, né? Então, é muito importante nessa fase da pandemia do Covid-19, os pacientes asmáticos estarem em tratamento e bem compensados. Então, inicialmente, surgiram vários questionamentos sobre isso, até em relação ao corticoide, de novo, né? Voltar a falar sobre o corticoide, porque houve esse questionamento, porque inicialmente foi falado do risco do uso de corticoide com os riscos de uma doença respiratória pelo Covid mais graves. Mais uma vez, usar corticoide oral, comprar na farmácia por conta própria, assim como qualquer outra medicação sem orientação médica, ele pode causar maior risco, sim. Agora, o paciente asmático que está sendo controlado, que está em uso de corticoide inalatório, a Sociedade Brasileira de Pneumologia reforça que essas medicações devem ser mantidas, não devem ser suspendidas pelo paciente nem pelos médicos. A gente, nessa fase da orientação do isolamento social, como os nossos pacientes estão no grupo de risco, nós temos orientado muito por telefone, né, dado orientações, porque eles têm ligado para os nossos consultórios, os pacientes que nós acompanhamos já há muitos anos, têm ligado cheio de dúvidas mesmo, né, e a gente tem orientado a ficar mesmo em casa, evitar até vir às consultas, porque se são pacientes que já estão em tratamento, já estão bem compensados, nós não vamos mudar a medicação. A espirometria, que nós falamos até agora, é um exame que também não é recomendado ser realizado nesse período. A transmissibilidade desse vírus é pelo sistema respiratório, é pelas vias respiratórias. Então, o paciente que é sintomático do COVID, o que é sintomático do COVID, né? Principalmente os pacientes que têm tosse, né? Síndrome gripal, eles
os aerossóis desses pacientes, né, o que sai das vias aéreas, seja na tosse, seja na fala, estão contaminados pelo Covid. Como eu expliquei, a espirometria é um exame de sopro, né, de usar um aparelho e soprar. Claro que a contaminação nesse ambiente vai ser maior, então a Sociedade Brasileira orientou só ser feito esse exame em casos especiais. Não é um exame de urgência, geralmente. Então, são casos especiais que a gente faz. No controle, no diagnóstico e no controle da asma, a espirometria pode sim ser adiada. Então, muitos pacientes que nunca trataram asma e que estão descompensados, aí sim, nós estamos tendo que atender no pronto-socorro, nos consultórios sim, para evitar até irem aos pronto-socorros, né? Então, desafogar um pouco esse atendimento de pronto-socorro, porque, como foi dito até agora, é uma doença crônica, mas como ela evolui com crises, às vezes o paciente estava compensado até agora e agora, nesse período, ele descompensa, que realmente é o período de descompensação da asma. Então, é o que a gente estava falando, né, Tamires? O consultório de pneumologia acaba tendo pacientes nessa fase agora, com descompensação de uma doença que é crônica. Então, é muito importante que os pacientes que já estejam tratando não parem o tratamento. O paciente que está tratando e bem compensado, ele não tem o risco dos asmáticos que não estão controlados. Porque, como a Tamires mesmo disse, não tem nada a ver com o risco de adquirir, mas com o risco de desenvolver doenças mais graves. Então, se você está mal controlado, você vai desenvolver doença mais grave. Muito bem. É o que a gente até comentou no outro programa nosso aqui. As comorbidades, que são fatores de risco para formas mais graves do coronavírus, quaisquer que sejam, seja hipertensão, diabetes, asma, a gente fala que elas são fatores de risco para uma forma mais grave, com certeza. Agora, se elas estiverem descontroladas, o risco é muito maior do que se elas estiverem controladas. Então, assim, não deixe de tratar, não deixe de usar os remédios, não deixe de acompanhar quando realmente é necessário, porque a gente acaba diminuindo esse risco. Esse risco é um pouco maior, mas tende a ser um pouco menos do que quando a gente não trata e não controla. Muito bem. E uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. A gente sabe que os pacientes asmáticos tendem a fazer em casa nebulização, para quando estão com sintomas, para melhora de sintomas, enfim. E a gente tem ouvido que a nebulização pode gerar os famosos aerossóis, que são os que espalham o vírus pelo ambiente, e isso pode aumentar muito o risco de contágio para as pessoas da casa mesmo. O que vocês têm recomendado para esses casos, os pacientes que costumam fazer nebulização? Então, a gente não está recomendando o uso da nebulização, né? Se sabe que a transmissão, ela se dá por gotículas, né? Mas que o vírus não fica suspenso no ar, mas quando você faz a nebulização, você cria partículas muito menores que podem estar contendo o vírus e essas partículas ficarem suspensas no ar. Então, nem o ambiente domiciliar, nem o ambiente hospitalar a gente está indicando. Né? Existem medicações, outros broncodilatadores, que podem substituir a nebulização, que tem uma efetividade muito boa para tratar a crise da asma, então a gente indica, né, as bombinhas, né, de alívio. Então, não estamos indicando nebulização, procurar uma outra forma para aliviar a crise, os sintomas. E só lembrando, só uma última coisa para a gente comentar, que da mesma forma que o coronavírus pode dar tosse, pode dar falta de ar, pode dar febre, outras doenças respiratórias também podem causar tudo isso. Então a gente precisa ficar atento, porque nem todo mundo que está tossindo, nem todo mundo que está com falta de ar, que está com o peito chiando, é coronavírus, podem ser outras coisas. Né? Inclusive a influenza, né? Inclusive... A gripe comum. Então a gente não pode esquecer disso, né? Nem todos os pacientes que têm febre, tosse, falta de ar, são coronavírus. Podem ser a influenza, essa é a importância, inclusive, da vacinação, né? Do reforço vacinal nesse período, que é um período comum mesmo dessa doença. E em relação às doenças pulmonares crônicas, obstrutivas crônicas principalmente, mas inclusive as não obstrutivas, né? As doenças pulmonares crônicas que se manifestam em crises também, aparecem esses mesmos sintomas, tosse, falta de ar, né? Mas aí não ocorre febre. Esse é um grande fator diferencial. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Bate-Papo das 6.
Hoje, infelizmente, o Dr. João Eduardo e o Dr. Tarcísio Campostrini não puderam estar presentes, mas eu agradeço a doutora Kênia e a doutora Tamires. Muito obrigado, doutora Kênia. Obrigada, Patrick, por essa oportunidade. Eu acho que é sempre interessante essa orientação aos pacientes, à população geral. E esse bate-papo também é muito agradável aqui entre as especialidades. Muito obrigado, doutora Tamires. Obrigada mais uma vez. E queria deixar o recado, né? Os pacientes asmáticos mantenham seu tratamento. Quem ainda não tem um tratamento contínuo, que procure um especialista para melhor avaliação, né? Um tratamento adequado para evitar aí maiores complicações nesse período agora de inverno, clima mais frio. Muito obrigado. Lembrando, pessoal de casa, que o programa reprisa na manhã seguinte e no domingo à tarde. Nós ficamos por aqui. TV Sim, o seu canal local.